Olá, está no ar o Causando em São Paulo, um programa da TV Câmara produzido pela Escola do Parlamento. Semanalmente trazemos para você uma conversa com quem está causando na cidade, mobilizando, defendendo causas, ativando redes, transformando, construindo valores democráticos e contribuindo com um mundo mais plural. E para nos ajudar hoje, na nossa ação aqui de hoje, eu recebo Rafaela Burti, que é chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Educação. Rafaela, obrigado pela presença. Olá, Humberto, muito obrigada pelo convite. É uma honra poder falar aqui para vocês um pouquinho do nosso trabalho lá na Secretaria. Então, as pessoas que estão nos assistindo vão dizer, puxa vida, ela trabalha com o secretário estadual de Educação, portanto, o que ela estaria causando na cidade de São Paulo? Mas eu queria contar um pouco para o pessoal que vocês têm um trabalho muito importante ali na Secretaria, sob responsabilidade ali do grupo do qual você faz parte, que está associado à ideia dos grêmios escolares. E eu queria entender um pouco esse trabalho dos grêmios, da tentativa de democratização das escolas. Eu acho que aí a gente tem uma questão que efetivamente causa muito na vida, claro que dos paulistas em geral, mas eu vou pensar nos paulistanos aqui. Conta um pouquinho para a gente da história dos grêmios, Rafaela. Certo. Bom, a história dos grêmios estudantis, com essa gestão, foi dado um foco muito grande para o nosso principal cliente, que é o estudante, né? A secretaria existe, os professores todos existem, toda a estrutura das escolas existem para o aluno, para o estudante. E não tem como fazer política, fazer o dia a dia desse estudante sem ouvi-lo, sem considerar a opinião dele. Então, o Grêmio Estudantil já existe desde muito tempo, né? Desde que a escola existe. Eu fui do Grêmio, viu? Eu também. Só que o seu Grêmio deve ter funcionado. O meu não funcionou muito bem. Eu ia achar que você ia dizer que o meu era mais antigo que o seu. Isso com não. certeza. Então, pensando nisso, essa gestão buscou fortalecer muito o trabalho do Grêmio, né? Inclusive, através do projeto Gestão Democrática também, mas com um foco do Grêmio, buscou-se incentivar e fortalecer a criação de grêmios e qualificar esses grêmios estudantis também. Então, lá em 2015, tínhamos 65% mais ou menos das escolas regulares com Grêmio. Aí, no ano seguinte, para 2016, já aumentou esse número. Então, passou para 86% de escolas com Grêmio. Nossa. Então, já subimos aí 20%. Certo. E ano passado, 2017, tínhamos 92% das escolas com Grêmio. Nossa meta sempre vai ser 100%. Uhum. Né? Está tratando de escolas regulares, porque temos escolas também quilombolas, indígenas, que têm um outro tipo de organização, funciona de uma outra forma, que não necessariamente é um Grêmio estudantil. Então, a gente trabalhamos com as escolas regulares. Então, primeiro, estamos fazendo todo esse esforço para que se criem os grêmios, para que eles existam. Então, tem uma área, tem uma pessoa responsável por cuidar dos grêmios na secretaria, incentivando para que tenha essa eleição. Inclusive, agora, faz uns 2 anos, mais ou menos, por essa gestão, que tem o calendário unificado de eleições. Então, o processo eleitoral sugerimos, né, um calendário em que o processo eleitoral de grêmios ocorram na rede inteira, mais ou menos na mesma época. E daí, então, estamos agora, já passou esse período, estamos agora no momento da pesquisa, que aí a gente vai conhecer o número, né? Ainda não tem, infelizmente, mas esperamos ser surpreendidos aí com quase 100% das escolas com Grêmio, porque o movimento tem sido muito grande, os meninos estão muito ativos. Ano passado, organizamos o primeiro encontro paulista de grêmios. Então, é a primeira vez que o Estado organizou um evento convidando representações dos grêmios do Estado inteiro para promover o intercâmbio entre eles, e foi super legal. Que bacana, que bacana. Quer dizer, representantes de grêmios de todo o Estado se encontraram em um determinado lugar. Sim. Para fazer o quê, Rafaela? Para trocar ideia? Primeiro, para se conhecer, que eles não se conheciam. Então, é difícil, inclusive, um grêmio de uma escola próxima da outra se conhecer. Então, primeiro, vamos colocar o Estado inteiro junto, para cada um conhecer a sua realidade e aprender eles com eles mesmos, né? A ideia do evento, inclusive, não era e não foi de palestra, alguém palestrando, falando com eles o tempo todo. Não, é deles para eles mesmos. Então, foi
um dia inteiro, né? Metade de um dia, metade de outro dia, em que eles puderam conversar e através da metodologia de Design Thinking, pensar em novas propostas também para a gestão democrática, para incluir no projeto, e propostas para os próprios grêmios, assim, como que a gente pode melhorar a divulgação do nosso grêmio, como a gente pode impactar a divulgação das nossas ações, como é que a gente consegue impactar melhor a nossa comunidade. Então, cada um, a partir da sua realidade, foi compartilhando essa experiência do Estado inteiro. Agora, Rafaela, a gente sabe que o Grêmio, que a existência de Grêmio nas escolas tornou-se uma lei. Ou seja, que há uma exigência de que os Grêmios estejam presentes nas escolas. Existe alguma pesquisa ou alguma percepção ou alguma preocupação de que isso não, de certa forma, não artificialize o processo de criação de Grêmios? Quer dizer, é uma lei, o diretor, por exemplo, da escola é obrigado a cumprir. Existir por existir. Existir por existir, pegar os mais próximos e dizer que houve uma eleição, não no sentido de fraudar, não estou dizendo nada disso, mas organizou aqui, pertinho e tal. Como é que a gente trabalha com isso? Essa é a nossa grande preocupação. Como eu falei, a nossa meta sempre é 100% das escolas com Grêmio. Então, ao mesmo tempo que a gente vai incentivando a criação, né, aumentar o quantitativo, estamos também com outras ações buscando o qualitativo desses grêmios. Então, temos algumas ações, por exemplo, da gestão democrática, surgiram algumas ações como o curso de gestão democrática para os servidores, de introdução à gestão democrática, e já tivemos 2 edições do curso de Grêmio Estudantil mesmo para os servidores, que são os responsáveis por orientar o trabalho dos grêmios nas escolas. Que legal! E esse ano já tem novamente previsto um outro curso de Grêmio. E nós buscamos, né, a equipe está muito próxima dessa atuação com grêmios. Então, nos preocupamos, por exemplo, em nos adequar à tecnologia. Fizemos um grupo de WhatsApp onde os responsáveis por Grêmio das diretorias compartilham fotos das eleições, onde compartilham dúvidas, um ajuda o outro. Olha, estou com dificuldade, aqui só teve empate, como é que vocês se organizaram aí? E não esperam a gente responder, então um já vai ajudando o outro. Isso é sensacional. E compartilhando também, conhecendo, né, as boas práticas, muitas diretorias e escolas mandam para a gente, olha, estamos realizando tais projetos pelo Grêmio, deu super certo. E aí a gente compartilha na nossa rede para incentivar as outras diretorias, os outros grêmios. Aí entra nessa ação também o encontro, né, qualificar a ação desse grêmio. Tivemos, acho que já faz uns 2, desde o ano passado, começamos uma ação que chama Escutativa, onde nós da Secretaria convidamos algumas diretorias, não muitas, porque o espaço não é muito grande e é preciso que todos se conversem, então não dá para sair muita gente. Mas organizado uma espécie de roda de conversa com algum tema e convidamos alguns presidentes de grêmios de algumas diretorias, cada encontro com diretorias diferentes, né? Convidamos para debater tal assunto. Então, já foi debatido gestão de projetos, né? Transformando intenção em ação, porque muitas vezes eles vêm com um rol de intenções, porém, tem que se pensar como fazer cada uma delas, né? Então, calma. Sabemos que vocês querem realizar todas essas ações, mas para ter credibilidade, para as coisas funcionarem, a gente tem que ensiná-los, que não é simplesmente, eu quero fazer uma festa junina, tudo bem, para quê? Com qual objetivo? Como vocês vão fazer? Tem que lembrar, se vai abrir de final de semana a escola, tem que ter uma segurança, tem que ter alguém que controle a entrada, e tem que ter uma organização dentro de barracas, enfim, orientá-los para ajudá-los a realizar essas intenções que eles têm. Já tivemos temas também como bullying. Então, assim, conforme vão surgindo, inclusive no próprio encontro, que a gente chama de escutativa, eles sugerem um tema do próximo encontro. Então, o que eles querem ouvir, e aí vem outro grupo de grêmios. É uma ação de formiguinha, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo impactar bastante, né? Agora, Rafaela, diz uma coisa. A gente está falando de um universo, claro, aproximado, não precisa ser preciso, mas de quantas escolas? Com Grêmio? Assim... Ou o universo da Secretaria? Não, o universo de escolas com Grêmio, por exemplo. A gente está falando de quantas escolas? Em torno de 4.723 escolas. É muita escola. É muita escola e é muito aluno. E aí tem escola de ensino fundamental e escola de ensino médio. Isso. E são grêmios diferentes? Nós orientamos o seguinte, por exemplo, tivemos o caso, visitamos recentemente a escola Brigadeiro Gavião Peixoto, que é a maior escola da América Latina. Ela tem mais de 3.000 alunos e ela tem os 3 turnos e a modalidade EJA também. Então, ela tem fundamental anos iniciais,
finais, ensino médio. E tem o EJA também. E como tem os 3 períodos, acontece de ter muita divisão. É o Grêmio da manhã, o Grêmio da tarde, o Grêmio da noite, o Grêmio dos pequenos, Grêmios do ensino médio. Como nós orientamos? O ideal é que a escola tenha uma chapa com representações de todos os turnos, de todas as séries. Que legal que integra também, né? Sim. E aí, um vai entender a demanda do outro. Quem estuda à noite não vai entender a demanda de quem está de manhã ou à tarde. Então, cada um tem a sua demanda. Então, orientamos para que o ideal seja esse. Onde é essa escola? É na Zona Norte. Da capital? É, da capital. E essa é a maior escola pública a maior escola da América Latina. Inclusive, eles elegeram um Grêmio, acho que ontem ou anteontem. Tá. Elegeram um Grêmio aí recentemente. Conseguiram 3 chapas, o que era difícil, a escola era muito dividida. E essa chapa formada de diversos turnos. 3 chapas de diversos turnos. E a escola estava bem dividida, um Grêmio assim, assado. E nós, inclusive, fizemos uma ação junto com a diretoria de ensino na escola, porque mudou a gestão da escola, o que é super legal também. Que legal. Mudou para... quem faz a gestão agora são 2 ex-alunas da escola, que querem resgatar esse sentimento da escola, trazer a família, a comunidade de volta para a escola, e essa escola apresenta muitos problemas, claro, são muitos alunos, né? Então, muitos problemas de estrutura e tudo mais. Então, é resgatar esse sentimento do pertencimento à escola. Que legal, que legal. Olha, pessoal, a gente vai voltar, vai parar um pouquinho e vai voltar, porque essa conversa sobre organização estudantil dentro da escola literalmente causa na realidade. Segura um pouquinho que a gente volta. Estamos de volta com o Causando em São Paulo de hoje, recebendo aqui Rafaela Burti, que é assessora do chefe de gabinete da Secretaria Estadual da Educação de São Paulo. Rafaela estava contando para a gente no primeiro bloco sobre os grêmios estudantis, né? Esse desafio de montar grêmio. Eu tenho uma outra pergunta. A gente estava falando no começo se o Grêmio, de uma certa maneira, a gente não estava quantificando sem qualificar, e você mostrou que a Secretaria tem essa preocupação de qualificar toda essa situação e tal. Agora, Rafaela, quando a gente chega numa escola, por exemplo, e diz para os jovens, temos que montar um Grêmio ou vamos montar um Grêmio. Na minha época, por exemplo, isso era montar chapa e disputar a eleição. Para esses jovens de hoje, faz sentido montar chapa e disputar a eleição? Quer dizer, por vezes não fica um sentimento de que a gente se pega com instrumentos que talvez não conversem com essa geração? Ou ainda há muito envolvimento e muito interesse de fazer desse jeito? E quando não há, é possível flexibilizar? Temos as 2 realidades. Tem escola que prefere fazer o que a gente está chamando de Grêmio horizontal, ou seja, não tem presidente, não tem diretor de comunicação, tem os membros, por exemplo, 10 membros e não tem nome, não tem hierarquia, todos são iguais e é feita uma decisão muito horizontal de tudo que o Grêmio faz. Agora, em outros lugares, não. É feita essa organização de Grêmio com presidente, vice-presidente, diretor de comunicação, o que acaba facilitando um pouco, porque... você sabe que aquela pessoa responsável pela comunicação, aquela outra pessoa, ela é o presidente, ela vai representar o Grêmio, né? Inclusive, o Grêmio, é bom esclarecer. Legal. A gente tem levado esse conceito de que Grêmio estudantil não são esses 10 alunos. O Grêmio estudantil é a escola. Todos os alunos matriculados na escola fazem parte do Grêmio estudantil. O que é eleito? É eleito uma espécie de diretoria gremista, uma diretoria do Grêmio estudantil daquela escola. Então, são eleitos algumas pessoas para representar a voz e a vontade desses estudantes. Que legal. Então, isso traz para a nossa realidade. Então, já vai formando os meninos, né, que essa é a missão da escola, já vai formando para a cidadania, trazendo o que nós vivemos hoje, que é a democracia representativa. Então, aquele aluno, inclusive, que está se colocando como candidato, né, aquela chapa, eles têm que entender que eles estão representando a vontade dos alunos. A chapa, claro, tem suas propostas, porém, ela não pode deixar de escutar e levar a demanda dos estudantes para a equipe gestora ou para a diretoria, para quem for necessário. Que legal. Então, assim, há casos em que o Grêmio não funciona e tudo bem, não precisa ter o nome exatamente de Grêmio estudantil, mas ter uma espécie de representação, um grupo que represente a vontade e a voz dos alunos na escola.
Que bacana. Temos, além do Grêmio, por exemplo, toda sala, toda série elege 2 representantes, né? Por turma, por série, enfim. E estamos estimulando, pelo projeto de gestão democrática, ouvimos que existe um conselho de representante de turmas em uma escola. Fomos lá conhecer como que funciona e apresentamos para a rede. Então, algumas escolas já adotam esse conselho de representante de turma como equivalente ao Grêmio Estudantil. Ou outras escolas têm o conselho, têm os representantes, mais o Grêmio Estudantil, ou seja, é a voz do aluno muito bem organizada. Que legal. Quer dizer, no caso da coexistência de Grêmio com um conselho, eu, claro, vou fazer uma brincadeira aqui, mas podia ser quase que uma lógica legislativa executiva. Quase. Para fazer um paralelo político aí de uma representação legal. Com certeza. Você falou no primeiro bloco para a gente que vocês têm colhido e verificado boas ações ou boas ideias ou boas iniciativas. O que exatamente são bons casos para serem contados a respeito do Grêmio? O que um Grêmio pode fazer que a secretaria, a sociedade, as pessoas em geral vão olhar e vão dizer, puxa vida, que legal, esse Grêmio funciona. E, obviamente, a comunidade escolar, né? Claro, o Grêmio, ele tem sempre que partir de um precipício que a escola, eles estão inseridos numa comunidade. A escola não é um equipamento isolado, né? Ela está dentro de um território, dentro de uma realidade, a qual cada escola tem a sua, né? Que legal. Então, para por exemplo, já ouvimos algumas ações de arrecadação de alimentos, arrecadação de agasalhos para distribuir em asilos ou creches próximas à escola. Outras ações de que ao redor da escola, por exemplo, não tinha muito verde, então revitalizar uma praça que está abandonada. Então o Grêmio propõe essa ação e incentiva a comunidade, através dos seus pais, dos seus vizinhos. Vamos revitalizar essa praça. Tem outra ação, por exemplo, que é muito simples, mas que mostra a força do Grêmio. Então, eu não lembro a diretoria, eu acho que era a diretoria de Limeira. Uma escola viu que as escolas municipais ganhavam da prefeitura, na Páscoa, ovo de Páscoa. Então, todo aluno ganhava um ovo de Páscoa. E, só porque nós somos da rede estadual, mas estamos no mesmo município, por que a gente não ganha ovo também? Então, o Grêmio fez um ofício bonitinho, levou ao prefeito, assessoria do prefeito. O prefeito recebeu os alunos, escutou a demanda deles e na Páscoa do ano seguinte, todos os alunos do município receberam ovo de Páscoa, tanto da rede estadual quanto municipal. Então, é uma coisa muito simples, mas que mostra a força do Grêmio. É que, a despeito do que seja, mostra capacidade de organização, mostra capacidade de envolvimento, né? Quer dizer, é uma demanda política. Pode ser uma coisa extremamente para a gente pode não ter importância, mas para eles tem. Perfeito. É exatamente aí que eu queria chegar. E mostra essa capacidade extraordinária de agir politicamente, que as pessoas precisam acreditar nisso para fazer a coisa acontecer. Não. E é nesse sentido que eu queria te fazer uma pergunta, Rafaela, que diz respeito ao seguinte ponto. A gente teve, ao longo de anos recentes, 2015, 2016, enfim, algumas ocupações em escolas públicas pelo Brasil. Principalmente da capital. Né? E fortemente aqui no estado de São Paulo, algumas escolas da capital, inclusive o movimento começou muito fortemente aqui na capital de São Paulo. E você falou muito de um programa, de um projeto, enfim, de uma ação da Secretaria de Educação chamada Escola Democrática. Há um diálogo entre as coisas? Quer dizer, a Ação Democrática nasce dessa ideia de que precisaria se aprimorar o diálogo com esses jovens, ou já existia? O que foi para a Secretaria conviver com essas ocupações? Alguns chamam de invasões, outros chamam de ocupações, enfim. O que foi para a Secretaria conviver com esse momento, que é um momento de tensão, é um momento de uma tentativa de um aprimoramento do diálogo, ou às vezes até mesmo de um rompimento da possibilidade de um diálogo num determinado instante, e o que é essa tentativa de resposta ou essa resposta da Secretaria? Certo. Eu gosto de dizer que as adversidades e as dificuldades, às vezes elas vêm como uma janela de oportunidade de uma ação super legal, né? Toda mudança, toda adversidade, dificuldade pode nos levar a alguma ação, que pode ser ela boa ou ruim. Por sorte ou por competência mesmo da rede, não digo nós que estávamos no grupo de trabalho do projeto, mas da rede que construiu esse projeto, deu super certo. Então, a partir desse cenário de ocupações, isso é óbvio, está escancarado, os alunos estão falando. Queremos ser ouvidos e considerados. E não é só ouvir,
ouvir e ignorar o que eu estou falando. É ouvir e considerar a minha opinião. Você pode me explicar o porquê que eu não posso, por que você não pode acatar a minha opinião. Mas eu tenho o direito de dar, e você de ouvir e de me dar um feedback, me dar um retorno por que você não vai fazer ou por que não podemos fazer, não é possível. Então, a partir desse cenário, e também pela meta 19 dos Planos Nacional e Estadual de Educação, que prevê, né, a criação de uma gestão democrática nas escolas, surgiu a oportunidade do projeto Gestão Democrática. Que legal. Que é nada mais, nada menos que um monte de gente falando que quer ser ouvido. Tem uma obrigação estadual e nacional de gestão democrática. Por que a gente não vai fazer? Podemos fazer da melhor forma. Poderíamos reunir, por exemplo, no âmbito ali da secretaria, da cúpula, especialistas de fora, fora da rede, né? Ali reunir, pensar a gestão democrática, como funciona no mundo, as melhores práticas no mundo, no país, e propor uma legislação, enfim, algum documento orientador de gestão democrática. Só que não, como é que a gente vai fazer isso? Que não seria tão democrático, talvez. Exatamente, já começa de uma forma não democrática. Então vamos fazer isso de uma forma democrática e, primeiro, sem reinventar a roda. O que já existe hoje de gestão democrática na escola? Grêmio Estudantil, Conselho de Escola e a APM, que é a Associação de Pais e Mestres. Essas três instâncias de participação representam a realidade? Elas estão funcionando bem? Pelo que a gente está sentindo, me parece que não. Vamos fazer o seguinte, vamos perguntar para a rede se está funcionando? Como que a gente pode melhorar? O que eles entendem por gestão democrática? Como que está esse Grêmio, esse Conselho, essa APM na escola dele? Então, foi pensado gestão democrática e com etapas sendo construído e validado por toda a rede em todo momento. Desde a primeira etapa, lá no diagnóstico, para construir o questionário, por exemplo, foi feita uma parceria com o Instituto Inspirare para ajudar na formação dos nossos servidores das diretorias, para realizar grupos de escuta. Que legal. Para quê? Para entender qual a linguagem desses alunos, desses pais, desses professores na gestão democrática e os elementos. Como é que a gente vai perguntar? A gestão democrática é o quê? Corresponsabilidade. Será que ele conhece essa palavra? Será que faz parte da vida dele isso? Então, entender essa linguagem e esses elementos para criar o questionário e aí jogar na rede e entender qual a sua realidade, o que você entende. Tivemos quase 500 mil de participações nesse questionário. Que bacana. Foi sensacional, é um número que... De jovens, mas também de professores, de servidores? Quem participou desse questionário? Quem respondeu foram estudantes, pais e responsáveis. Era um questionário aberto, tá? Um link aberto, não precisava de acesso. E nem identificação. Então, estudantes, pais e responsáveis, a equipe gestora, né? Todos os gestores das escolas, professores e servidores das escolas também. Embora todos sejam servidores professores, não excluímos os agentes de organização escolar, o gerente de organização escolar, todo o quadro da escola. 500 mil de respostas. Quase 500 mil de respostas. E que mostraram que as pessoas queriam ser ouvidas. Queriam ser ouvidas e surpreendentemente, mostrava que o cenário não estava tão negativo quanto nós achávamos. Então tem oportunidade de melhora, o negócio não está tão ruim, mas tem oportunidade de melhora, até porque a legislação dessas três instâncias é muito antiga, não representa a realidade. Então mostrou-se ali uma necessidade de mudar, mas que o negócio não estava tão ruim assim. E aí, então, veio a segunda etapa, que é a etapa local, onde cada escola conheceu o seu resultado. Eu tive a oportunidade de conhecer o meu resultado e discutir. Então, todas as salas discutiram, pararam um momento para discutir esse resultado desse questionário e todas as escolas fizeram propostas. Então, assim, não foi imposto que as escolas realizassem esses encontros, né? Essa discussão. Que legal. Porém, tivemos participação de 93% das escolas nesses encontros. Uau! 93% das escolas realizaram esses encontros. Então, elas discutiram o seu resultado no questionário e fizeram o quê? Propostas. Estamos vendo um problema. Eu posso ficar no muro de lamentações, lamentando que há um problema, ou eu posso ver que tem um problema, realmente reclamar e fazer uma proposição. Então, as escolas trouxeram propostas. Quase 8 mil propostas das escolas. Quase 8 mil. E o segundo momento foi o regional, onde aí foram feitas consolidações das propostas e aí se tornaram mais ou menos 1.300 propostas que foram para votação online. Tivemos quase 800 mil votos, né?
Cada um votava em 3 propostas. São gigantes. Gigantes. São quase 4 milhões de alunos na rede, então Caramba. as coisas são enormes. Então, assim foi construído o projeto de gestão democrática, né? Pela rede. Nós não fizemos nada, o grupo de trabalho da secretaria. Nós apenas estruturamos a metodologia e a própria rede criou e fez todas essas propostas. Rafael, eu tenho certeza que a gente vai ter que se encontrar aqui de novo para falar dessa pesquisa, desse gigante. A gente está tentando preparar também uma parceria da Escola do Parlamento com a Secretaria Estadual de Educação para dialogar com esses jovens. Acho que pode ser uma atividade muito legal. Eu queria que você terminasse deixando um contato para o pessoal conhecer esse trabalho. Claro, sobre o projeto Trabalho dos Grêmios Estudantis, nós colocamos tudo nas redes sociais da Secretaria e também no portal da Secretaria. Então, lá pode encontrar todas as etapas, todos os números direitinho. E também, caso alguém tenha alguma dúvida, queira fazer alguma parceria, Legal. Enfim, meu contato está à disposição. Meu e-mail é rafaela, com PH e 2 Ls, .burti, B-U-R-T-I, @educacal.sp.gov.br. Muito legal. Rafaela, super obrigado por você ter vindo aqui falar com a gente. Acho que foi super bacana. Mostra que existe uma preocupação que permite, inclusive, que esses jovens causem nas suas realidades, nas suas escolas, mudem suas realidades, pensem juntos e contribuam para uma escola mais democrática. Com certeza. Nós, Secretaria, que agradecemos a oportunidade de divulgar e fortalecer esse trabalho que tem sido feito e dar cada vez mais voz e vez aos nossos estudantes. Muito legal. Obrigado. Pessoal, muito bem. O Causando em São Paulo de hoje fica por aqui. Acompanhe a programação da Escola do Parlamento. Acesse o portal câmara.sp.gov.br/Escola do Parlamento. E até a próxima. Valeu, pessoal.